Brasil, existem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência a partir de 2 anos de idade. Fazem parte deste grupo crianças com diagnóstico de autismo, deficiência mental, auditiva e visual, síndrome de Down e outras menos conhecidas, mas que afetam o relacionamento com a sociedade. A espera por um filho, seja ele biológico ou adotivo, mobiliza os pais e toda a família. Não podemos negar que essa expectativa gera idealizações quando pensamos em características físicas e emocionais que os filhos possam herdar ou desenvolver. Muitas vezes, ao receber um filho que seja portador de qualquer tipo de deficiência, pode mobilizar em nós uma diversidade de sentimentos, como culpa, rejeição, pavor, medo, negação e isolamento social, por não conseguir lidar, naquele momento, com essa pessoa que requer cuidados específicos. Se tais situações aconteceram ou acontecem em sua família, não se envergonhe, pois elas são normais. Não podemos retirar os obstáculos, mas podemos avaliar a alegria na superação de cada dificuldade. Em nosso programa de hoje, abordaremos o tema: Meu filho foi diagnosticado com uma deficiência. E agora? Para falar sobre este assunto, vamos conversar com Vivian Helena Ribeiro Barboni. Ela é palestrante sobre conscientização e inclusão do autismo e pós-graduanda em autismo na adolescência. Vivian também tem um filho especial e vai nos contar como é sua luta diária. O programa Entre Elas começa agora. Boa noite, Olá. Eu sou Vanessa Ribeiro. E eu sou a Luciane Bisaia. E este é o programa Entre Elas, né? Com certeza, mais uma vez. Com a graça de Deus. Vanessa, hoje a gente está com um tema muito sério, né? Sério, atual, polêmico. Muito, muito. E, assim, como a gente vai... Se uma pessoa recebe um diagnóstico de que o filho vai ser especial, como uma pessoa pode lidar com esse fato, né? Eu acho que um turbilhão de coisas passam pela cabeça das pessoas, né? Muito, né? E a gente vai tentar ajudar hoje através desse programa. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu faço questão que você apresente ela. Gente, ela é uma irmã quase gêmea, mentira. Ela é minha irmã mais nova, para quem não sabe, Vivian Helena Ribeiro Barboni, da cidade de Americana. Nasceu em Palmeiras, viveu aqui até casar, trabalhou na PAE aqui de Palmeiras. Ela pode falar um pouquinho sobre isso. Vivian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Nasci nessa cidade, né? Cresci, fui embora só quando eu casei, mas estou sempre aqui visitando a família. Um prazer estar aqui. E lá em Americana você trabalha praticamente né, nessa linha, né, sobre a conscientização. Nós vamos falar um pouquinho sobre várias deficiências, mas você especificamente, como tem o João, né, que é autista, trabalha mais nessa área, né, do autismo. Como você mencionou, eu trabalhei aqui na PAI, em Palmeiras, na área administrativa, e na época eu nem sonhava que um dia eu fosse ter um filho com um diagnóstico. E quando eu fui embora de Palmeiras, fui para Americana, lá eu trabalhei dentro da minha área, que é na área de comunicação. Então trabalhei, fui professora universitária. Só que em meio a tudo isso veio o diagnóstico do João, então eu senti a necessidade de estudar mais sobre o assunto, de entender mais. E como a gente não tem família lá, só tem uma cunhada lá hoje, mas a gente não tem uma rede de apoio tão grande. Então hoje eu cuido dos filhos, levo para terapia, só isso já é um trabalho gigantesco. E também sou palestrante, né? Então eu dou palestra tanto em empresas, como igrejas também, instituições, falando sobre a conscientização do autismo, Inclusão, sobre a né? inclusão também, tanto no mercado de trabalho, quanto a inclusão na sociedade escolar.
Para a gente começar, só uma dúvida que eu fiquei antes da gente poder fazer as perguntas, né, a gente elaborar o tema. O autismo é considerado uma deficiência? É um transtorno? O que ele é? Assim, é bom começar falando que o autismo não é uma doença. Se não é doença, não tem cura. Então, acho que aí já é um ponto bem importante para a gente trabalhar. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, ele não é uma deficiência, mas perante a lei, ele é considerado deficiência. Então, a gente tem os mesmos direitos que qualquer outra deficiência teria. Certo. Muito bem, né? Na verdade, gente, é tudo ao vivo aqui, tá? Então, tem 2 pessoas dizendo que o som tá baixo, já fomos ali falar com o técnico. Falem aí, então, gente. aproxime do microfone. E agora, tá bom aí? Lá. Tá bom? Melhorou, gente? Você pode subir mais o seu microfone, vamos falar, é importante todo mundo O nos som de ouvir. quem tá baixo será? Eu acho que da Vivian, né? Melhorou aí? Acho que melhorou agora? Falem aí, gente. Qualquer coisa vocês Opinem avisam. aí. Fala pra nós se melhorou. Muito bem, muito joia. Vai lá, Lu. Então, como que a pessoa pode, então, lidar com a informação que ela vai ter um filho especial? Que, às vezes, recebe o diagnóstico desde quando a criança ainda está no seu ventre, né? Como lidar com isso? Eu acho que as pessoas têm que entender que todo mundo é vulnerável. Mesmo que você não tenha tido um filho com deficiência, seu filho pode sofrer um acidente e se tornar deficiente. Sim. Então, o que a gente tem que entender é que qualquer pessoa, nós, na vida adulta, qualquer idade, isso pode acontecer. Mas quando a gente está esperando um filho, a gente cria sonhos, expectativas. Só que eu brinco que a mãe nasce culpada, né? A mãe se culpa em vários momentos durante a gestação, ela se culpa pelo tipo de parto que ela vai ter, se ela vai amamentar ou se ela não vai. Então a mãe ela já carrega aí um fardo muito grande. O pai também, mas eu acho que a mãe que está passando ali por esse processo é bem maior. Então, quando você faz os exames durante a gestação, tem alguns exames que você faz para ver se teu filho tem uma má formação ou se vai nascer com alguma deficiência. E se isso é constatado durante a gestação, a mãe tem ainda alguns meses ali para se preparar para isso. Ou, às vezes, acontece de no parto, acontecer alguma coisa e a mãe descobre ali que o filho tem uma deficiência. No caso do autismo, isso não acontece. Né? O autista, você... depois, exatamente. Né? Então, assim, o autismo, ele nasce autista, tá? O autista, ele não pega autismo, se torna autismo, não. Ele nasceu autista, mas isso só vai aparecer por volta de 1 ano e meio de idade. Claro que tem crianças que já dão sinais, né, já na primeira infância, nos primeiros meses de vida. Mas isso vai perceber mais ali por volta de 1 ano e meio de idade. E eu acho que em nenhum momento ninguém está preparado para receber esse diagnóstico, né? Então, a gente tem sonhos, né? O que meu filho vai ser quando crescer, o pai já sonha se vai jogar futebol com o filho, né? a mãe já sonha que faculdade o filho vai fazer, se ele vai ser médico. Então, existem todas essas expectativas relacionadas à chegada do bebê. E quando vem o diagnóstico, você se perde, você não sabe se aquilo que você sonhou, se aquilo que você planejou vai acontecer ou não. Por isso que acontece muitas vezes das mães passarem por um processo de luto, né? É um luto mesmo, é como se... Porque o que morreu para ter luto? Morreu o sonho. Né? A pessoa, ela tinha um sonho e aquele sonho morreu. Ela não sabe mais se aquilo vai acontecer ou não. Porque eu não sei se meu filho vai se casar ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele vai fazer faculdade, pode sim, pode ser que não. Não é nada certo. Então, existe um luto. Eu não passei por a fase de luto. Por que eu não passei? Porque eu me sentia muito culpada. O João Pedro, ele não tinha os sinais clássicos do autismo, mas o João Pedro, ele não comia. E quando a criança não come, geralmente a mãe se sente culpada, porque ela vai achar que ela não está sabendo fazer a introdução alimentar do filho. Então, eu me sentia muito culpada. Então, tudo que aconteceu ali, que foi levando até o diagnóstico do autismo, eu me sentia culpada. Então, quando o médico deu o diagnóstico do João Pedro era autismo, o que eu senti foi alívio. Porque eu vi ali uma luz. Eu sabia, então, que se ele era autista, tinha alguma coisa que eu poderia fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Mas não acontece com a grande maioria. Então, né? ela tem que aceitar, ela tem que esperar, ela tem que procurar ajuda. Eu acho que é um processo. Né? Eu acho que a negação ela vai acontecer. No primeiro momento, você não vai querer falar que teu filho tem isso. Você vai procurar uma segunda, uma terceira, até uma quarta opinião. Isso é bom que aconteça também, né? Para você ouvir de outros médicos, né? O diagnóstico. Mas vai ter um momento que ela aceitando ou não vai mudar o diagnóstico do filho dela. Certo. Né? Por mais que ela fale, não é, eu não vou aceitar, não vai mudar o diagnóstico. O que vai mudar é a forma com que ele vai viver, a qualidade de vida. E essa qualidade de vida só vai melhorar com o tratamento adequado, com as terapias adequadas. Então, mas existe esse processo de luto, esse processo aí de não aceitação, mas é um processo e ele vai passando. Né? Com o tempo, essa mãe ela vai ter que precisar de muita ajuda, sim. Eu acho que
o cuidador precisa de cuidado. Né? Lá em Americana nós temos um grupo de mães, que é o GRUMA, que é o grupo de mães acolhedoras do autismo, e as próprias mães se apoiam muito. Hoje mesmo elas estão fazendo uma roda de conversa entre as mães. Isso é importante também, porque você vê que tem outras pessoas passando pela mesma situação. Trocar a vivência, né? Exatamente. Uma tem com a O outra. João foi diagnosticado em 2014, e na época não tinha o que a gente tem hoje, que é informação. Poucas pessoas falavam sobre o autismo, né? Então, acho que hoje, quando alguém recebe um diagnóstico, é muito mais fácil para ela tomar esse conhecimento e receber um apoio que ela precisa. Mas ela precisa de apoio, sim, com certeza. Tanto profissional quanto de família precisa desse apoio. Você comentou sobre os pais, mas é importante falar dos irmãos, os autistas também, né? Porque, principalmente quando eu falo da Heloísa, né, que é a irmã do João, quando é mais nova, o irmão mais novo, normalmente, ele toma o irmão mais velho como uma referência, né? Referência de comportamento, referência de gostos e tudo mais. Então, eu acho que é importante, a gente não pode deixar de lado também o irmão do autista. Então, o que você teria aí para falar para um pai que tem vários filhos, mas nem todos eles são autistas, né? Como, às vezes, logicamente, a atenção ali vai para o filho autista, que depende de maiores cuidados, né? Mas o outro também precisa de atenção, mas o outro né? precisa exatamente, precisa de atenção também. Então, como lidar com essa situação? Eu lembro que quando eu estava pesquisando, né, na verdade, procurando o diagnóstico para o João, eu engravidei da Heloísa. E o medo era muito grande, porque o autismo ele não tem uma causa específica ainda. Assim, a gente sabe que tem o fator genético, o fator ambiental. E hoje já existem alguns marcadores genéticos, mas são bem complicados. Assim, não tem uma coisa, um exame que você faça e que dê lá que é autismo. São mais o comportamento, a avaliação clínica mesmo. E como existia essa questão genética, a chance de ter mais de um filho com autismo é real. Isso acontece. E a Heloísa, ela nasce e a gente ficou o tempo todo, quando ela nasceu, observando o desenvolvimento dela. Para ver se ela ia ter o mesmo comportamento do João. E quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, a escola avisou a gente que a Heloísa não estava interagindo, que a Heloísa... Oh, meu Deus. E aí era muito parecido com o que o João Pedro apresentou. E nesse momento a gente achou que também fosse ter um diagnóstico de autismo para a Heloísa. E quando a gente foi procurar ajuda médica, a gente descobriu que ela não era autista, mas que ela copiava o comportamento do João. Porque ele era referência para ela, era o irmão mais velho dela. Nossa. Né? Então, até hoje, ela tem 8 anos, tem coisas que ela ainda copia, o João. Tem várias coisas que ela copia. Por isso, então, a importância de procurar Muito. um médico, A Heloísa... né? Porque, às vezes, nem sempre o que a criança está apresentando é sinal de autismo, né? Não é na primeira consulta que o médico vai diagnosticar. Ele tem que descartar primeiro, porque, assim... Se não tem exame para saber se é autista, por que a autista faz exame? Então, a criança faz exame. O João Pedro ele fez ressonância, ele fez exame de audição. Porque esses exames vão descartar causas físicas para aquilo. Né? Então, assim, se a criança ela não tem problema auditivo, se ela não tem nenhum problema ali neurológico que se apresente no exame. Então, descarta várias outras deficiências físicas e vai mais aí para a área comportamental mesmo, que a Heloísa... Depois, com a observação médica, ela foi vendo que não era mesmo. Mas hoje ela faz terapia, né? A Heloísa, ela precisa disso. Porque, assim, ela é a mais nova, só que ela já ultrapassou o João em várias coisas. A Heloísa se alfabetizou mais rápido que o João. A Heloísa se desenvolve melhor que ele em vários aspectos. E, querendo ou não, ela sente isso. Ele sente, mas ela também. Né? Ela é a mais nova e tem horas que eu tenho que pedir ajuda para ela, para ajudar ele. Né? Então, assim, é bem complicado isso. Então, é muito importante o irmão receber essa atenção também profissional de terapias. E isso eu acho que os pais, os irmãos, toda a família eu acho que precisa desse apoio. E qual que é a maior dificuldade hoje relacionada ao autismo, de uma maneira geral? Eu acho que não só o autismo, qualquer outra deficiência, é a parte de inclusão. Né? Eu acho que na questão do autismo é complicado pela questão que não tem uma aparência. Né? A gente vai falar sobre isso, mas quando a gente olha uma criança... autista, você não sabe que ela é autista. Eu lembro que quando o João Pedro era pequeno, quando ele entrava em crise ou quando ele tinha algum comportamento do autismo, quem não sabia que ele era autista enxergava aquilo como uma birra. Então, parecia uma criança birrenta. Hoje, quando ele tem algum comportamento que não é adequado para uma criança que ele tem 12 anos agora, parece que é uma criança mal educada. Então, não dá para você olhar para ele e ver que ele é. Então, a parte de inclusão é o mais complicado. Inclusão em todos os sentidos. A inclusão escolar. Tem muitos direitos, né? Tem um perfil no Instagram chamado Autismo Legal, que é uma advogada que fala muito sobre os direitos, né, do autismo. Eu acho que é importante.
tem que saber, conhecer as leis. Tem a lei Berenice Piana também, que é a lei de inclusão do autismo. Então, eu acho que é muito importante, quem tem um filho com diagnóstico, estudar um pouquinho sobre isso, pesquisar qual é o direito dela. Meu filho, ele vai numa escola e ele tem uma acompanhante educacional, né? Ele tem uma estagiária que fica junto com ele ali ajudando. Então, acho que é importante a gente saber quais são os direitos de inclusão. Porque aconteceu já, por exemplo, de eu estar numa sala de espera, aguardando a terapia, e ele entrar em crise. E por que eles entram em crise? Assim, são pequenos detalhes. Ele sempre sentava na mesma cadeira, toda vez na sala de espera, na mesma cadeira. É aquela rotina, Exatamente. Né? Autista gosta muito de rotina. E um dia ele chegou, tinha uma pessoa sentada na cadeira. Nossa. E aí eu estava explicando que ele teria que sentar em outra cadeira. E aí ele começa a ter um comportamento que quem está olhando de fora vai enxergar como uma birra, como uma criança mal educada. E as pessoas que estavam ali olhando, olham de cara feia, falam, se fosse meu filho, não estaria fazendo isso. Então, na hora, a mãe leoa que tem na gente já quer brigar, mas brigar ali no momento não ia fazer bem para ele, ia piorar a situação. Então, a gente respira fundo, tenta acalmar, até ele entender. Então, hoje, o João segue rotina, a rotina é importante, tornar tudo previsível para ele também é importante, mostrar tudo que vai acontecer quando a gente vai fazer uma viagem, a gente mostra tudo que vai acontecer antes. Mas, por exemplo, comer em casa, ele sempre gosta de comer na mesma cadeira. Então, tem dias que eu troco, tem dias que antes dele chegar, eu coloco o prato da Heloísa lá. Então, ele vai sentar na outra cadeira. Porque a gente também não pode... Porque, assim, a gente também tem que pensar que não é porque é autista, não tem que ter limites. É uma criança que precisa de limites também. Claro que a gente está sempre orientado pelos profissionais. Então, a gente vai trabalhando com ele dentro das dificuldades dele para ele conseguir socializar melhor. Eu acredito que também, assim, hoje em dia... os profissionais ainda estão muito leigos nessa parte de lidar com o autismo, né? Não é só a população, assim, a gente vai, às vezes, precisa levar a criança no hospital, às vezes não tem um profissional que consiga atender essa criança, às vezes a criança, como você falou, né? Que as pessoas ficaram espantadas, às vezes até o profissional que estava lá também não está preparado para isso, né? Sim. Pegando o gancho na Lu, acho que é a mesma... vou até te interromper na resposta, que eu acho que é a mesma coisa. Eu percebo que, assim, informados sobre o autismo em si, estão os pais. Quando os pais têm um filho autista, eles vão atrás para saber o que é, né? Ou os profissionais que trabalham com isso, como você falou. Mas a sociedade em si, eu vejo um desconhecimento muito grande, né? Então, assim, fila de banco, supermercados, igrejas, até mesmo em hospitais. Então, até escolas, né? Escolas, principalmente, muitas escolas não estão preparadas para e é fato, a gente né? tá vendo não estão muito, né? Até querem, mas não estão preparadas para receber os filhos, né? Os autistas ou pessoas com outras deficiências. Eu acho que assim, é uma situação bem complexa, porque a gente tem que pensar assim, isso vem lá de trás. Na faculdade de medicina, eu acho que já teria que ter alguma coisa relacionada ao autismo, na de pedagogia, tudo isso. Eu até comentei com a Vanessa hoje, o João, ele usa um abafador de ouvido por conta de ruído, som alto. E uma vez eu fui com ele no hospital, que ele não estava bem, e o próprio médico, o pediatra, pediu para ele desligar o som. Ele achou que aquilo que ele estava usando era um fone de ouvido. E ele estava com o cordão do autismo totalmente identificado. Então, a gente pensa que todo mundo sabe o que é. Não. Era um médico, pediatra, e não sabia o que era. Então, a gente tem que pensar que muita gente não tem conhecimento. Por isso que é importante esse programa de hoje. A gente fala que quanto mais conhecimento, menos preconceito. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é dar conhecimento para as pessoas. É para quem conhece, de conhecer um pouco mais, e para quem nunca ouviu falar, ter a curiosidade agora de estudar mais um pouco de assunto. O número de autistas tem crescido muito, né? Infelizmente, a gente não tem dados específicos aqui no Brasil. O censo, por exemplo, que teve esse ano, não perguntou em todas as residências sobre o autismo. Então, a gente não vai ter números específicos, mas tem uma pesquisa feita fora do Brasil e ela se reflete no Brasil. E os dados agora para esse ano é 36 para 1. Ou seja, a cada 36, um diagnóstico de autismo. É um número muito grande. Nossa, então, toda muito. sala de aula vai ter uma criança autista. E é legal falar disso também, porque os pais que não têm filhos com diagnóstico têm que preparar os filhos para receber esses amigos com diagnóstico. Isso, porque tem muito bullying na Eu escola. recebo muita pergunta, porque assim, eu tenho um perfil no Instagram chamado Na Contramão do Autismo, e eu recebo muitas mães, tanto mães que receberam o diagnóstico e têm dúvida,
até essa questão do acolhimento mesmo. E também já recebi várias perguntas de mães dizendo como que eu explico para o meu filho que aquele amiguinho dele é autista ou tem alguma deficiência e tudo mais. E o que eu sempre falo existe algo que é entender o que aquela criança gosta. O João Pedro, por exemplo, ama leões. Então, se alguém quer conversar com ele, começa falando de leões. Olha, que legal. Então, assim, se você falar com ele sobre qualquer outro assunto, ele não vai te dar bola. Ele nem vai ligar para você. Mas se você for falar com ele de um assunto que ele gosta, vai ter uma comunicação. Então, se a mãe... Então, o que eu faço? No primeiro dia de aula, por exemplo, ele leva para a escola uma folha que eu coloco ali tudo quem é o João, o que ele come, o que ele gosta de fazer, o que fazer se ele estiver fazendo um comportamento não adequado, como ajudá-lo. E aí eu entrego isso para a escola e a escola mostra isso para os professores e para os colegas também. Então é importante também as mães terem esse tipo de cuidado para conscientizar também os professores, mas também os colegas, para evitar a questão do bullying e tudo mais, que a gente sabe que existe. Sim. Bom, abrindo parênteses aqui, o Michael Finese, meu amigo lindo, vereador. Que luta também pela causa do autista aqui na cidade. Ele está nos assistindo. Primeiro, ele nos parabenizou pelo tema, Obrigada, né? Michael. E está falando que, de fato, a desinformação é grande tanto no público quanto no privado, né? Isso é um fato. E aí, Vivi, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os níveis de suporte, né? A gente sabe que a gente fala de autismo, mas é muito abrangente, porque cada um é de um tipo, né? Cada um é de uma forma, então não é Antes porque falava grau, né? É grau, mas assim, tem autista que é seletivo alimentar, tem autista, mas não Isso, fala, ou não anda, ou tem outro tipo de comportamento, tem outros que falam, mas comem de tudo, que não falam, mas comem de tudo. Então, quais são esses níveis de suporte? Nenhum autista é igual ao outro. Como vocês falaram, você não tem como pegar o meu filho João e comparar com qualquer outro criança. autista que vai ser totalmente diferente. O que a gente tem que pensar, assim, os níveis de autismo a gente chama de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, que antigamente era leve, moderado e severo. O nível de suporte é o quanto de ajuda que aquela criança vai precisar, ou aquele adulto também, porque o autista cresce e continua sendo adulto, né? Continua sendo autista, tanto na adolescência quanto na vida adulta. O nível 1 de suporte, que era antigamente o autismo leve, é aquele onde a pessoa precisa de pouco ou nenhum suporte, de pouca ajuda, pouco suporte. O nível 2 é moderado, precisa de um suporte substancial. E o nível 3 seria aquele que precisa de muito suporte. Por exemplo, o João Pedro, ele teria tudo para ser um nível 1 de suporte. O João Pedro é verbal, o João Pedro se comunica bem, o João Pedro ama falar em público, mas o João Pedro não come quase nada. E esse fato dele não comer, na idade dele, ainda é muito complicado. Se a gente vai a qualquer evento e não tem algo que ele coma, eu tenho que ir atrás dessa comida. Então, eu ainda tenho que ir atrás. O que ele come? Ele escolhe alimentos pela cor amarela, então ele come alguns alimentos da cor amarela. Então tem gente que fala assim, então pinto arroz de amarelo. Não é bem assim. São alimentos que ele escolheu, né? Então, assim, lá no meu Instagram eu mostro bastante vídeo mostrando isso. Mas ele toma suplemento, né? Que então ajuda. Exatamente. Né? Por isso é importante ter esse acompanhamento mesmo, né? Tem que ter suplemento, porque ele come hoje praticamente batata. Ele come ovo mexido, né? Ele come, pão na chapa, mas ele come só o miolo. Então, pode ser tudo coisa mais pra cor amarela. E pipoca. E hoje em dia, nem sempre. E mesmo assim, a batata, ela tem que estar perfeita. Se ele olhar a batata, ela estiver manchada, ele tira as partes manchadas. Então, se uma criança já começa nesse ponto, né? Já começa a escolher, a gente pode já ficar meio... É que, assim, a seletividade, ela tá relacionada a várias coisas. Porque, assim, o autismo, que a gente tem que entender também, que além do autista, cada um ser diferente do outro, tem as comorbidades, que a gente chama. O autismo nunca vem sozinho. Então, tem autista que é seletivo alimentar, tem autista que tem TOC, tem autista que tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, tem vários tipos de autismo. Ecolalia, estereotipia. Porque assim, a ecolalia é quando ele repete o que ele escuta. Né? São vários tipos de ecolalia. Tem criança que ela vai ouvir uma coisa e ela vai ter a ecolalia imediata. Ela vai repetir, tipo assim, um copo de água. Um copo de água. Um copo de água. Mas também tem a ecolalia tardia, que o João sempre teve muito. Por exemplo, ele vai assistir um desenho e um mês depois ele vai repetir as falas daquele desenho. E se você não está ligado no que ele está falando, você não vai entender. Né? E tem um outro tipo de ecolalia, que é a mitigada, que ele pega aquela fala e traz para o contexto dele. Então, geralmente, é uma fala que
ela é muito bem elaborada. O João Pedro, ele fala um português muito bonito. E aí, quando ele começa a falar, muito, às vezes, até formal, eu já percebo que ele está copiando de algum lugar. Nossa. Mas aquilo que ele está falando é verdade, está acontecendo com ele. Só que, às vezes, como ele vai expressar o que está acontecendo com ele? Através de uma fala que ele viu em algum filme, que ele viu em algum lugar. E eles têm interesses restritos, né? Que é o hiperfoco. Então, assim, o João Pedro, ele passa horas assistindo um documentário sobre felinos, por exemplo. Hoje, ele já nem está ligando mais tanto para isso. Ele gosta muito de ciências. Tanto que, às vezes, na escola, na aula de ciências, ele já sabe coisa que nem era para ele saber ainda, que ele vai aprender o ano que vem. Mas ele já sabe por quê? Porque ele viu em algum lugar. Esses dias mesmo, ele fez uma prova, e aí ele começou a me falar, e eu super feliz, eu falei, você aprendeu isso na escola? Ele falou, não, eu aprendi isso no tal desenho. Né? Então, assim, ele absorve toda aquela informação. Aprende muito. Por isso que a gente controla 100% do conteúdo que ele assiste. Né? Tudo que o João Pedro assiste hoje, a gente tem que estar junto com ele, ou a gente assiste antes para saber se aquele conteúdo é adequado para ele ou não. E a Vanessa também comentou de estereotipia. Estereotipia são movimentos que o autista faz. Esses movimentos, eles acabam regulando o autismo, ele acaba se acalmando. Então, tem autista que se balança, né? Tem autista que corre, que pula. E são movimentos necessários para ele, né? A gente se incomoda de ver. Tem dias que ele pula, corre tanto, que a minha vontade que eu tenho de falar, João, para. Mas eu sei que aquilo é importante, né? Às vezes ele está se regulando. Por isso que é importante também ter as terapias adequadas, né? Um autista hoje, primeiro lugar, né? Ninguém pode dar o diagnóstico do autismo a não ser um neurologista ou um psiquiatra, né? Se for a criança, pediátrico, né? O neurologista e o psiquiatra infantil. Por quê? São eles os médicos que vão saber. O pediatra pode encaminhar para esses médicos, mas são esses 2 médicos que vão dar o diagnóstico. O psicólogo pode avaliar, mas quem vai fechar o diagnóstico são esses médicos. Isso é importante falar, né? Porque hoje tem muita gente se autodiagnosticando. Pois é. Eu sou um pouco autista. Não existe isso. Ou tem eu diagnóstico. falo. Não é. Eu falo, mas mas não é. falar, né? Não existe existe isso. Às vezes eu falo, gente, meu lado autista está on hoje. Mas isso não é legal, porque não existe isso. Ou a pessoa tem um diagnóstico ou não tem. O que a gente tem são traços que todo mundo carrega. O autista, para ser autista, ele tem que carregar muitos traços, né? A gente sabe, na parte genética, são os fenótipos autísticos, né? Por exemplo, depois que o João Pedro foi diagnosticado, a gente para olhar todo o contexto familiar e a gente consegue encontrar várias pessoas na família que não são autistas, mas carregam muitos traços, né? Então, assim, tem uma carga genética aí que no João Pedro apareceu mais forte, mas existe. Mas quais são as terapias adequadas, né, para uma criança autista hoje? A intervenção precoce é o que tem de melhor. Começar o quanto mais cedo possível. Tá, e a aceitação do pai e da mãe desde o Exatamente. começo. Se ele demora para aceitar, desde, né? se ele demora para aceitar, demora mais para começar as terapias. E assim, tudo que o pai e a mãe pode fazer para a criança até os 6 anos de idade é a melhor fase, que é ali que ela vai aprender muito. Claro que a vida toda. Apesar do autismo ele não ter cura, porque ele não é uma doença, né? Ele ameniza com na verdade, assim, os tratamentos. Chama transtorno, né? Porque é um transtorno do espectro autista. Então, espectro, o que é o espectro? É uma régua. Eu brinco que é uma régua. E o autista, ele transita por ali. Então, assim, o mesmo autista que pode um dia ser um autista severo, ele pode um dia ser um autista nível 1, né? O nível 3, ele pode ir para o nível 1. Da mesma forma que o nível 1, ele vai andar nisso, se tornar um nível 2. E as terapias que vão ajudar nessa transição aí dos níveis, né? Então, é importante ter um acompanhamento psicológico. Hoje, a gente tem várias abordagens, mas a que eu acredito, não sou eu que acredito, que a literatura fala muito, é a abordagem comportamental, né? Tanto a ciência ABA, quanto a cognitivo-comportamental. É muito importante ter esse tipo de profissional, psicólogo, acompanhando. Fonoaudiólogo também. O João Pedro, ele é verbal, ele fala, mas a gente sabe que muitos autistas não falam. E não quer dizer que eles não estão ouvindo, eles estão ouvindo. Eles são e eles muito até espertos, sabem né? falar, mas eles decidiram. Da mesma forma que o João Pedro não decidiu que ele não quer comer, às vezes aquele autista decidiu que ele não quer falar. Em algum momento ele vai falar da mesma forma como eu acredito que um dia o João Pedro vai começar a comer alguma coisa, né? Então, acho importante. Então, o fonoaudiólogo vai ajudar nesse processo. Até para o João Pedro que não fala, ele precisa da fono. Porque o João, como ele não come muitas coisas, ele não desenvolve esses músculos faciais. Então, o fonoaudiólogo precisa trabalhar toda essa questão da mastigação, da fala, da língua, tudo isso vai ser trabalhado. E agora, um que é muito importante é o terapeuta ocupacional,
que vai cuidar das questões sensoriais também. Vai cuidar tanto das atividades da vida diária, das AVDs que a gente fala, que é o autista se tornar independente, que é o que a gente trabalha hoje com o João, que é ele ir no supermercado, ele ir numa padaria, para ele conseguir se comunicar. Eu vejo nos vídeos, você deixa ele lá sozinho. Mas isso sim, a gente tem que pensar que o João Pedro faz terapia, ele faz terapia desde os 3 anos, o João Pedro está com 12. Então, para chegar agora onde a gente está, foi um processo muito longo. Tem muita mãe que fala, mas eu vejo que seu filho faz isso e o meu ainda não faz. Mas a gente tem que pensar, o meu filho está fazendo terapia há muito tempo. E o que eu acho interessante é que ele sabe o que acontece com ele. Vocês explicam para ele. Naquela reportagem, ele explica certinho o que acontece com ele. Não, e ele fala assim, eu sou autista pré-adolescente seletivo alimentar. Mas por que isso aconteceu? Quando ele era bem pequeno, menor, eu não sabia como contar para ele que ele era autista. Eu tinha muito essa dúvida, como que eu vou contar? E com a ajuda das terapeutas dele, a gente foi falando aos poucos que ele era autista. Mas como ele não sabia o que era autismo, ele falava, eu não sou isso, não. Ele não sabia o que era autismo. Então, a gente começou a explicar para ele o que era autismo, ele sabia que ele fazia ecolalia. Então, a ecolalia é do autismo. Então, ele foi conseguindo ver quem ele era, né? Então, hoje, o João Pedro, ele fala que ele ama ser autista. Ele não quer deixar nunca de ser autista. Porque ser autista é quem ele é, né? Se a gente tira o autismo dele, quem sobra, né? Então, ele gosta muito de ser autista. Tem uma pergunta aqui no YouTube, do Daniel Camargo, dizendo: quais são as expectativas, o planejamento para o João Pedro, que logo estará no ensino médio? Esse ano ele foi para o Fundamental 2. E já foi muito complicado, porque a escola me perguntava muito, Vivian, como que vai ser o ano que vem? Porque ele está indo do 5º para o 6º ano, ele tem uma professora e auxiliar, e o ano que vem, que esse ano agora, ele vai ir para 10, 12 professores. E eu fiquei muito preocupada com isso, né? E eu quase nada me tira sono, mas isso eu lembro que eu fiquei bem preocupada com isso. E acabou sendo melhor do que o esperado. Né? O João Pedro, ele ficou muito mais dinâmico para ele ter mais de um professor. E na escola que ele estuda são muitos professores homens. E teve essa identificação também de ver professor. Ele nunca tinha tido professor homem. Tudo na vida dele era mulher, né? Professora, mulher, terapeuta, mulher. E, de repente, ele descobriu que existia professor homem. E aí, os professores, talvez por ser homem, brinca muito com ele, tipo assim, vamos lá, João Pedro. Porque a mulher já tem aquele instinto mais maternal, então, às vezes, acabava cuidando muito dele. E eu tenho professora dele mesmo assim, fala, não, João, pega a sua apostila, vamos lá. E ele acabou gostando um pouco disso. Então, assim, ele está saindo melhor do que esperado. Mas também tem um porquê, né? Esse ano a escola está fazendo certo as adaptações para o João, né? Porque é garantido por lei. Isso é muito importante. Né? É garantido por lei que o autista ele tenha o auxiliar, que acompanha ele na sala de aula, para as necessidades dele. Mesmo o João Pedro, que tem 12 anos e fala, tem auxiliar. É muito importante isso, é direito do autista isso. Mas também todo o contexto ali, uma prova, é a mesma prova, é o mesmo conteúdo, mas ele é apresentado de uma forma adaptada, com mais imagens, porque o autista ele é muito visual, ele gosta muito de ver imagens. Então assim, para o ensino médio já é uma outra preocupação também depois, né? Que aí depois a questão do vestibular. Mas eu costumo viver o hoje. Eu não sou muito preocupada com lá na frente. Eu faço tudo para que lá na frente seja melhor. Mas para ser melhor lá, eu preciso trabalhar hoje. Eu acho interessante você comentar com os pais, né, com as mães que estão nos assistindo, aquela questão, eu acompanho bem de perto isso, né, de você preparar o João Pedro para as mudanças que virão. Então, antes de começar as aulas, você leva ele na escola, né, apresenta a escola, os professores. Né? Comenta um pouquinho sobre isso. É até uma dica, né? Eu falei da antecipação, né? Como o autista ele gosta de rotina, ele não gosta de nada muito novo. Teve uma fase, não sei se a Vanessa vai lembrar, que o João Pedro não gostava de ganhar presente. Porque vinha embrulhado. E o que estava lá dentro ele não sabia. Então, ele não queria ver o que tinha lá dentro porque ele não sabia o que era. Hoje, ele adora ganhar presente. Principalmente se for brinquedo, Lego. Meu irmão que diga. Nesses dias, meu irmão deu um presente e era um Lego repetido. Ele não gostou nem um pouco. Ele é muito sincero. Ele não tem filtro nenhum. Ou se ele ganha uma roupa, por exemplo, ele ia falar... Ele fala na cara. Roupa? Não, eu queria brinquedo. Não gostei. Eu queria Lego. Mas, gente, qual que é a pergunta? Eu já até me perdi, tá vendo? Não é nem pergunta, é dica para os pais, né? Da antecipação na escola, principalmente. Antes, né? Viagens, né? Antecipadas. Porque o que acontece é tudo que ele sabe que vai acontecer antes, ele deixa ele mais calmo. Então, em casa, por exemplo, a gente tem logo um calendário do mês. E ali a gente anota coisas importantes que vão acontecer. Então, nós vamos viajar para Palmeiras para visitar os avós. Vai estar lá nesse calendário. Então, quando faltam os 3 dias, ele já começa a falar, sábado nós vamos. Por exemplo, eu estou aqui em Palmeiras, mas meu marido e meus filhos estão lá em Americana. E eles vieram no final de semana, mas eles foram embora no domingo. E eu expliquei para ele, olha, nós vamos visitar a vovó e o vovô,
vocês vão voltar embora e a mamãe vai ficar em Palmeiras. E aí ele, até quando? Aí eu já falei pra ele até quando ficaria. E aí ele falou, e quando nós vamos embora? Eu falei, domingo após o almoço. Ele acabou de almoçar domingo e ele ficava já sabia assim, que ia embora. agora nós vamos embora? E aí ele falou, daqui a pouquinho. Mas ele queria muito ir embora. Literal, né? Ele é literal. Como nós falamos, era domingo após o almoço, tem que cumprir aquilo, porque ele segue Certo. aquela rotina. Isso deixa ele mais tranquilo que ele vai voltar para casa dele. Então, mudou de escola, por exemplo, tem que ir lá. Mostrar a foto da escola, a foto da sala de aula. A terapeuta mudou de clínica, a gente mostra a fachada da clínica, mostra a sala. Hoje, ele aceita mais as mudanças. Então, hoje em dia é mais tranquilo, mas ele teve fases bem mais difíceis de aceitar essas mudanças. Mas isso é importante, né? A gente está sempre trabalhando, mostrando tudo o que vai acontecer. O lado afetivo, a gente vê que muitos deles, assim, não conseguem dar um abraço, não conseguem olhar nos olhos. E tem pais que às vezes se incomodam muito com essa parte, né? É aquilo que a gente falou, como o autista é muito diferente um do outro, então muita gente generaliza tudo. Tipo, o autista não olha no olho. O João Pedro, ele faz questão de olhar no olho. Olha. Se ele tá conversando com você, ele vira seu rosto e fala assim, olha pra mim. Olha. Ele faz questão, se você não estiver olhando pra ele, ele não fala. Ele faz questão que esteja olhando no olho dele. Mas existe mesmo essas questões. E é muito complicado, né? Quando a gente fala assim que os autistas são diferentes, a gente tem que levar em consideração também que tem todo o histórico de desenvolvimento, de incentivo dos pais. O comprometimento dos pais é o que vai ajudar muito. Então, assim, o filho não olha no olho, ok, ele não olha no olho, tem um porquê, aquilo está incomodando ele. Se aquilo incomoda meu filho, por que eu vou fazer? Né? Então, assim, a gente vai trabalhando com os pais também. Né? Aquilo, às vezes, está incomodando mais o pai do que a própria criança. Né? A criança não abraça. Às vezes, não é nem a questão do abraço. Né? Como a gente falou da questão da terapia ocupacional, ela vai trabalhar as questões sensoriais. E a gente está acostumado a trabalhar nos 5 sentidos, audição, visão, tal. Mas a gente tem que entender que existem mais sentidos. Por exemplo, o sentido da percepção, que é o sentido da força. O autista, por exemplo, ele não gosta de toque suave. Se você vai pôr a mão no autista, se passar a mão de leve, vai irritar muito ele. Então, o João Pedro, por exemplo, ele gosta de abraço muito forte. Tudo é muito forte para ele. Então, se ele está em crise, para acalmar, é só abraçar ele muito forte. Então, às vezes, a pessoa, quando ela vai abraçar uma criança que não gosta de abraço, é esse abraço fraquinho. Então, a criança não vai gostar. Mas os pais também não podem desistir. Ah, meu filho não quer abraçar? Tem que ter calma, tem que ter paciência, que essa criança vai evoluir, ela vai chegar lá. Mas é tudo com calma. O João Pedro não come. Eu vou me desesperar. O que eu posso fazer, eu faço. Eu levo nas terapias, a gente incentiva, a gente faz várias coisas para incentivar ele a comer. Eu falo que o dia que ele comer arroz e feijão, eu vou dar uma festa. Mas, assim, eu me preocupo mais com a saúde dele. Ele faz os exames, ele não tem anemia, ele não tem nenhum problema com vitaminas. E é isso que é mais importante. A criança, ela tem que estar bem. O termo, a gente comentou até antes de entrar ao vivo aqui, eu acho que isso é interessante. Eu mesma não sabia. O termo especial, falar que o meu filho é especial, que a criança é especial. Que termos é legal usar? É tudo muito complicado, porque também cada pessoa, às vezes, tem gente que se incomoda. Esses dias mesmo tinha uma discussão que era, meu filho tem autismo, meu filho é autista. E o que eu falo é, ele tem ou ele é, o autismo vai continuar lá. Né? Às vezes a gente se preocupa muito com detalhes que não vão ajudar em nada. A questão do especial é muito complicado porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Se eu falo que o João Pedro é especial, então eu estou dizendo que a Heloísa não é especial. A Heloísa, ela tem muitos ciúmes do João. Né? A Heloísa, a gente fala que foi um grande presente para o João. Né? O João, ele melhorou muito com a chegada da Heloísa. Né? Porque a Heloísa, ela provoca o João 24 horas por dia. Né? O João tá lá, às vezes a Heloísa vinha passar férias aqui na casa da Vanessa, a casa ficava um silêncio. Porque o João Pedro não tinha com quem interagir, assim, ele interagia pouco com a gente. Com a Heloísa, é o tempo todo interagindo. Entre tapas e beijos, né? Literalmente. Estão se abraçando, depois estão brigando. Exatamente. Então, você fala especial. Ela também é especial. Então, quando a gente fala, meu filho é especial, não são todos os filhos especiais? São todas as pessoas especiais. Meu filho, ele tem necessidades especiais educacionais, ele tem necessidades especiais para terapia, né? Ele tem algumas necessidades, mas acho que especiais são todos. E a terminologia deficiente é legal utilizar, né, hoje? Porque assim, você pegar assim, portador de necessidades especiais, então assim, o portador de uma deficiência física, é uma deficiência mesmo. Então, no caso do João Pedro, não é uma deficiência, porque é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento.
Mas para eu garantir a lei, por exemplo, a lei que vai dizer que eu tenho direito a uma fila preferencial, uma fila prioritária, é a lei da deficiente. A lei que, para eu conseguir parar meu carro numa vaga especial, é a lei dos deficientes. Por isso que a gente fala da deficiência. Fala deficiência. E por que tem mais autistas homens? Na verdade, sim, hoje não existe uma comprovação. Antigamente, nas estatísticas, era um número maior de meninos do que de meninas, né? Mas existem meninas autistas também, e muitas. É que a menina, ela mascara muito o diagnóstico. Muitas meninas só vão descobrir o diagnóstico já na adolescência ou até na vida adulta, né? A menina, ela vai mascarar muito essa questão social. A menina, geralmente, às vezes, é mais tímida. Mas, então, isso acaba acontecendo muito, né? Antigamente, se falava muito, né? Tanto que a cor do autismo, ela é simbolizada pelo azul. No mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, né? O dia é no dia 2 de abril, que é considerado o mês azul, né? Que era geralmente porque o número maior é meninos. Mas eu acho que hoje em dia meio que virou um mito isso, assim. Acho que tanto meninos quanto meninas são diagnosticadas, embora acho que o número de meninos ainda esteja um pouco maior, mas eu acho que é mais a questão aí do diagnóstico mesmo. E também nós estávamos conversando antes também, porque hoje tem muito estudo, né, sobre o autismo, porque antes não tinha tanto diagnóstico, né? As pessoas não era visto como autismo, né? Ó, o João, quando ele tinha 1 ano e meio, que foi quando ele parou de comer, e a gente começou a imaginar que tinha alguma coisa errada, meu pai, como ele era da área da saúde, ele sempre ficava me alertando. E eu falo que Deus não faz nada por acaso. Quando eu trabalhei na PAI, aqui em Palmeiras, eu falo que era Deus já me preparando para o que viria. Porque o que eu conhecia de autismo era as poucas crianças que eu via aqui na PAI. Então, era quase nada, porque eu recebia ali as pessoas na secretaria, mas eu não acompanhava os casos. E o que eu conhecia de autismo é aquilo que passa na TV. E na TV, ela mostra 2 tipos de autismo. Ou aquele autista que é muito inteligente, que é aquele que sabe tudo, aprende tudo, que toca os pianos sozinho, é muito inteligente. Ou aquele autista que é agressivo, aquele autista que não... Era isso que eu conhecia de autismo. Então, quando o João começou a não comer, eu não imaginei logo de cara o autismo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com ele, que não é normal uma criança não comer. E quando a gente fala não comer, ele não come doce, ele come um tipo de doce só. Porque assim, tem a fase que a criança não quer comer. Realmente, tem. Mas é até importante a gente falar dos marcos de desenvolvimento, né? Cada criança, ela tem o seu ritmo. Não pode comparar uma criança com a outra, mas existe um marco de desenvolvimento. A criança, ela tem uma época certa para sentar, para rolar, para engatinhar, para andar, para falar. Se a criança ela está muito fora dessa margem, ou ela está muito atrasada, ou ela está muito adiantada, tem que procurar ajuda. Alguma coisa ela tem. É difícil não comparar. Mas o filho da minha prima tem a mesma idade e já anda, e meu filho não anda. Interação social diferente, comunicação e tudo mais. Se fugir. Sensibilidade sensorial também. E o pediatra pode acompanhar muito isso, né? Se foge disso, já tem que ficar alerta. E na época, quando a gente foi procurar ajuda para o João, ninguém falava de autismo, porque o João Pedro falava. E lá em 2013, 2014, para fechar o diagnóstico de autismo, um dos itens era não falar. E o João Pedro falava. E falava muito bem, né? Porque assim, o João Pedro, ele teve não chega a ser um autismo regressivo, que a gente chama, mas ele teve um desenvolvimento normal, não teve nenhum atraso de nenhum tipo, nem motor, nenhum. Fala tudo na época certa. Mas por volta de 1 ano e meio, ele começou a regredir nisso. Ele falava bastante, começou a falar menos, socializava bastante, começou a socializar menos, mas não fechava o diagnóstico. Então, a gente foi neurologista que falava que ele não era autista, ninguém falava. Ele foi encaminhado para psicólogo, para nutricionista, porque ele não comia, e ninguém fechava. Até que a gente veio aqui para Ribeirão Preto, para conseguir um médico aqui, que mandou para uma especialista em Pirassununga, e ali a gente começou a ouvir sobre autismo. Mas naquela época, se você entrasse na internet, você não via ninguém falando. Verdade. Tinha poucos perfis em redes sociais que se falava de autismo. Você contava nos dedos, assim, o número de perfis. Hoje não. Então, hoje tem muito mais gente falando sobre isso. Se você entrar Instagram, Facebook, YouTube, tem muitos canais que falam. Você começa a procurar e vem, né? Aquele monte de coisa falando. Então, hoje, as pessoas estão procurando esse conhecimento mais, graças a Deus. Perfeito. Nós estamos aqui com bastante pessoas, graças a Deus, né? Obrigada, Gisele Caetano, gente. Gisele Fernanda, Stephanie Rosavaldo. Tanto no Face como no YouTube, né? Márcio, Vanderleia, Luiz Davi, que inclusive fez inúmeras perguntas aqui, Daniel,
a Tânia, a Elaine O Serafim. pessoal tá comentando bastante, não sei se vai dar tempo de a gente comentar tudo, né? Na verdade, bom, o Luiz Davi fez algumas perguntas aqui que a maioria você já respondeu, que é o fato de trabalhar na PAI, que ajudou, né, a encontrar o diagnóstico do João, o fato dessa régua, né, de nível 1 passar para 3 e vice-versa. O pessoal Ele tá transita, falando né, que nisso, que é né? importante falar sobre o assunto, estão parabenizando. Sim, ele perguntou como que surgiu a sua página do Instagram Na Contramão do Autismo e quais são as questões mais debatidas no grupo de ajuda. Como eu comentei, quando o João foi diagnosticado, eu quase não tinha esse suporte de ajuda. Quando o João foi diagnosticado, o que eu consegui procurar, como eu já tinha a experiência da PAI daqui, eu procurei a PAI de Santa Bárbara do Oeste, porque Americana e Santa Bárbara são cidades bem próximas. E eu conheci, na época eu dava aula na faculdade, e o meu chefe lá na faculdade, a irmã dele trabalhava na PAI de lá. E lá eu fui conversar e pedir ajuda. Eu falei, me indica profissionais, porque eu não sabia nada, eu não sabia quem eu tinha que procurar. Eu tinha convênio médico, mas eu não sabia que direitos eu tinha à terapia. E por não saber, paguei particular por muito tempo todas as terapias dele. Né? A falta de conhecimento. E não tinha quem me orientasse a isso. E eu lembro quando a gente descobriu que o João Pedro era autista, eu falei para Deus que eu queria, se Deus estava permitindo isso na minha vida, se Deus estava colocando isso, né? Porque eu falo que Deus não perde o controle de nada, Deus tem o controle sobre todas as coisas da nossa vida. Que se Deus tinha me dado um filho, né, com autismo, então Deus ia usar isso de alguma forma para ajudar outras pessoas. E desde então, muitas pessoas me procuravam, olha, meu filho também está com suspeita, que médico que eu posso levar? Então, tudo aquilo que eu não tive de ajuda antes, eu comecei a ajudar as pessoas. Isso através do meu Facebook, através de WhatsApp mesmo. E todo mundo falava assim, por que você não começa a falar sobre isso? E eu só falava sobre isso, não por vergonha, mas por questão de falta de tempo. Eu dava aula só em abril. No mês de abril, eu fazia uma postagem falando. E toda vez que eu postava isso em abril, chovia de mensagens de pessoas perguntando, vi que seu filho é autista, meu filho também está sendo diagnosticado, o que eu faço? Até que um dia eu resolvi abrir esse Instagram, quem não me segue lá, por favor, na Contramão do Autismo, @ Na Contramão do Autismo. E ali eu comecei a postar algumas coisas do João, da história do João, do que ele come, do que ele não come. E eu recebo quase que diariamente muitas mensagens de pessoas tirando dúvida, perguntando. E eu acho que isso é muito importante para ajudar. Muito mesmo. E assim, e às vezes eu percebo que acontece muito uma coisa. Às vezes eu posto muito o sucesso do tratamento do João. E tem muita gente que fala assim, me dá esperança, porque meu filho ainda tem 3 anos e ele ainda não faz isso que o seu filho não fazia. E hoje eu vejo o seu filho fazendo, me dá esperança que meu filho também vai lutar ainda, né? Vai lutar. Isso acontece. E também acontece que quando eu posto alguma coisa negativa, elas também acham bom. Às vezes eu posto que o João Pedro já... Até uma vez eu postei um vídeo, a Vanessa foi uma que ficou muito chateada comigo, que era um vídeo do João Pedro pequeno, e no vídeo ele estava chorando, ele estava em crise. Me cortou o coração. Mas esse vídeo foi um vídeo que muitas mães vieram me falar assim, que bom que você postou, porque se teu filho tava desse jeito e agora ele tá bem... é um alento. Então, assim, isso ajuda as pessoas. Eu postei essa semana mesmo, porque o João tá na fase agora da pré-adolescência, e ele tá apresentando muitos sinais de toque, né, que é obsessivo-compulsivo, e também de TOD, que é a questão do opositor. Não que ele tenha esses 2 transtornos, mas ele tem várias coisas que está sendo investigado agora com os médicos dele. E várias pessoas também vieram, meu também tá assim. Então, é muito importante isso também. Acho que as mães se identificam muito. Né? Então, acho que surgiu para ajudar. Né? E depois... Esse canal, né, acabou me ajudando aí nessas questões de palestra. Como eu já dei aula em faculdade, acho que eu tenho facilidade em falar com pessoas sobre isso. E falo sobre isso em empresas, em igrejas também. Né? Porque, assim, às vezes, a mãe, quando ela recebe o diagnóstico, ela quer trancar o filho dentro de uma caixinha. Uma redoma, né? Dentro de uma redoma, de uma bolha, porque é medo de ser julgada, medo do que as pessoas vão falar do filho dela. Principalmente do que vão falar, exatamente. Né? O que acontece? E pro autista, ele ser incluído, ele tem que estar nos lugares. Meu filho só vai ser incluído na escola se ele estiver na escola. Ele só vai ser incluído na igreja se ele estiver na igreja. Ele só vai ser incluído na sociedade se ele estiver na sociedade. Por exemplo, lá em Santa Bárbara, o shopping, ele tem um cinema inclusivo. Muito interessante. E o João, a gente faz parte desse projeto, a gente ajudou a adaptar essa sessão. E tem meses que vai quase ninguém. Então, assim, as próprias mães não levam. E assim, e a gente já colocou a sessão de cinema num dia que o shopping está fechado. Só para eles. O shopping abre depois, mas quando o shopping abre, eles estão dentro da sala do cinema. O som é mais baixo, mas a gente sabe que tem muita mãe que ainda tem medo do julgamento, tem medo, porque uma vez, assim, uma coisa que eu acho importante falar, nunca compare sua dor com a dor do outro.
né? Às vezes alguém fala assim, fácil para a Vivian falar disso. O filho dela fala, o filho dela anda, o filho dela desfralda fácil, o filho dela vai na escola, está alfabetizado, com muito custo, tá? Ele está alfabetizado, mas ele ainda está bem atrasado em relação a outras crianças da idade dele. Então, tem gente que me julga muito por isso. É fácil você falar. Mas eu lembro uma vez, era uma professora também na faculdade, e ela tinha um filho que tinha autismo, mas ele também tinha outras deficiências. E uma vez eu falando do João, falei para ela assim, é injusto eu falar do João com você, sendo que você passa por problemas muito maiores que o meu. E ela me falou isso, né, a Carla, mãe do Mica, e ela falou assim, Vivian, não compara a sua dor com a minha, porque para você isso é dor. Para mim, isso é dor. Né? Então, às vezes a mãe, ela fala assim, é difícil comparar. A gente sabe que, obviamente, que uma deficiência física, ela é muito mais trabalhosa, vai ter muito mais dificuldade para a mãe, porque ela vai ter dificuldade de locomoção. Mas, da mesma forma que o meu filho sendo autista, eu tenho que parar o carro numa vaga de deficiente, por quê? Porque se ele está em crise, ele vai atravessar a rua sem olhar. Então, um menino de 12 anos, que é difícil você segurar, ele está grande. O ano passado, eu caí, machuquei meu joelho por conta de uma estereotipia do João Pedro. Ele começou a pular na minha frente e, do nada, eu tropecei nele, eu caí, ele caiu. E aqui eu estou com o meu joelho fazendo um tratamento. Nossa. Então, assim, imaginar, é muito complicado. Às vezes as pessoas olham de fora e falam assim, é fácil para ela falar. Mas ninguém está na pele para sentir a dor. Então, eu aprendi a não julgar ninguém. Né? Ô, Vivian, e a luta diária que vocês têm inclusive, tem as mães que estão nos acompanhando também, que tem um grupo aqui das mães da luta diária. Elas entraram em contato comigo. Sim, que é normal os pais terem depressão, né? Porque eu imagino assim, eu ouvi dizer também que o estresse que os pais passam é comparável a um soldado no combate. Existe uma estatística muito triste de suicídio pós-diagnóstico e de divórcio também. Tá? É muito alta essas duas estatísticas. Se para a mãe é difícil aceitar, para o pai mais ainda. Mais ainda. Né? Então, tem até a ver com a Gisele Fernanda, que ela falou que tem famílias que não aceitam o diagnóstico. Até ela pergunta o que fazer. É só o tempo. Infelizmente, é só o tempo. Né? Eu acho que essas pessoas têm que entender que o diagnóstico vai ajudar o filho dela. Né? O diagnóstico é libertador. Eu falo que o diagnóstico ele é libertador. Né? Ele te dá uma direção. O diagnóstico não é o fim, o diagnóstico é o começo. As pessoas têm que entender isso, que não é o fim. Então, assim, existe muito. Esse grupo de mães de Americana mesmo, ele iniciou através de mães de sala de... Porque, assim, a gente é mãe de sala de espera. A gente vive em sala de espera. Todos os dias da semana, a gente fica horas em sala de espera. E nessa sala de espera, você acaba conversando com outras mães. E um grupo de mães lá na PAI de Americana, elas estavam reunidas, e uma dessas mães do grupo, ela acabou se suicidando. Nossa. E essas mães, elas ficaram muito abaladas, então elas decidiram formar esse grupo justamente para ter esse apoio. Então, você que é mãe, que está passando por essa situação, peça ajuda, sabe? Não fique. A gente tem que pensar assim, hoje tem convênio médico? O convênio médico tem as terapias. Se não tem, é pelo SUS, tem que correr atrás. Nem se for para entrar com liminar na justiça. É direito a ter terapia, direito médico, tem que ir atrás dos direitos. Eu falo isso para as mães, assim, a gente tem que lutar para conseguir. Infelizmente, eu sonho com um dia que a gente não precise lutar mais. Que todo aquilo que a gente precisa venha mais fácil, mas hoje a gente ainda tem que lutar para esses benefícios. O microfone está abaixo ainda da Vivian? Justamente. Não, tá bom agora? Justamente pela falta de conhecimento, né? E você comentou sobre o shopping, né? Sobre a sessão, o Move com Todos, né? Do Tivoli Shopping de Santa Bárbara, parabenizar o Tivoli Shopping. Barato, por isso. Gente. Entrem lá no Instagram da Vivian, vocês vão ver. Vários shoppings já fazem isso, é bem legal. Isso, mas eles fazem no domingo por estar vazio. E aí eu queria falar com você o seguinte, linkando isso do shopping, de estar vazio para não incomodar, até mesmo o autista ele não tem aparência de autista, né? Como muitas outras deficiências não têm essa aparência. Mas seu filho não tem cara de autista, seu filho não tem cara de deficiente em tal área. Nem sempre a pessoa vai aparentar. Então, quais são os recursos, eu vi que você trouxe aqui alguma coisa, para que os pais possam ir atrás, né, para identificar seu filho, até mesmo para ele não sofrer esse tipo de discriminação, né, porque a pessoa possa bater o olho e falar, não, ele tem uma deficiência, ele deve ser bem cuidado. Ser bem cuidado todos devem, mas ele deve ter um cuidado especial. Segurando a tua pergunta, eu acho que tem umas perguntas também que as pessoas fizeram, né, Bisaia? Em relação a isso. Em relação a isso também. Perfeito. Então, vamos linkar também essa pergunta da Vanessa. Meu nome
é Antônia, sou mãe de autista, grau leve. E eu queria perguntar para a Vivian como ela lidar com as pessoas que falam para ela, nossa, nem parece que seu filho é autista. Então eu queria saber dela, porque às vezes engasga que a gente quer responder e não agressiva para outra pessoa, mas é meio complicado. E como ela reagiu quando teve esse diagnóstico do filho dela. Como ela reagiu quando teve esse Diagnóstico. Ok. do filho dela. E aí, Vivian? O que a gente mais escuta é isso, mas teu filho não tem cara de autista, né? E para ser autista não tem cara, né? Por isso que é importante dar uma cara para ele, que é a identificação, né? Para ter identificação, também é importante ter o laudo. Não é qualquer pessoa, não é só lá na internet comprar um cordão do autismo e sair por aí andando e dizendo meu filho é autista. Não é bem assim, né? Tem que ter um laudo para isso. A gente tem hoje vários cordões de identificação. O autismo ele tem vários símbolos, né? O mais atual agora é o símbolo do infinito colorido. Mas foi por muito tempo e é ainda usado o quebra-cabeça colorido. Esse aqui é um cordão. Nesse cordão também tem um crachá. Esse crachá aqui é um cartão do CIPTEA, do estado de São Paulo. Mas também existe esse cartão também municipal. Não sei se Palmeiras já tem isso ou não. Espero que tenha, senão espero que aí os vereadores que estejam assistindo vão atrás disso também, que isso é muito importante. Aqui tem todos os dados de emergência do João. Isso é muito importante também. Isso identifica ele. Então, se o João está com esse cordão, se você encontrar alguém com um cordão de quebra-cabeça, você sabe que aquela criança tem o diagnóstico de autismo. Mas também tem outros cordões, como, por exemplo, o cordão de girassol. Esse aqui ele tem os dois. Uma face ele tem o de girassol e a outra face é o do quebra-cabeça. Mas tem uns que ele é inteiro, de girassol também. O girassol, ele é o cordão para deficiências invisíveis. Se a pessoa ela tá com esse cordão, você sabe que aquela pessoa ela também tem algum tipo de deficiência que eu não consigo só olhando ver qual é. Que ela tem. Né? Mas ela também tem todos os direitos de fila preferencial de passar. Então, como não tem cara, a gente tem que dar uma cara. Quando a Vanessa falou do shopping, tá fechado e tudo mais, na verdade, é porque o autista, quando é um lugar muito cheio de gente, ele pode se incomodar. Pela questão da interação social, do barulho e tudo mais. Tem shoppings que é em horário normal. A gente optou por ser esse horário para ficar mais confortável para eles. Mas quando acaba a sessão do cinema, o shopping já está lotado, por exemplo. Então, o que eu faço sempre é identificar. Toda vez que eu tô com uma camiseta sobre autismo ou tá com um cordão, alguém vem me perguntar o que é. Então, eu acho que também é uma chance das mães explicarem. A gente tem que usar todas as oportunidades para falar sobre autismo. A Gisele disse que ela já conseguiu trazer para Palmeiras a carteirinha, mas infelizmente poucas mães foram atrás. É importante, gente. Tem que divulgar bastante também, né? Eu acho que é importante o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Como um meio de comunicação e os outros meios de comunicação da cidade também divulgar esse tipo de informação, que às vezes falta informação também para as pessoas. Sim, Ednilza tá te parabenizando. Obrigada, Trabalhou com Gi. você na PAI, né? A Paula está perguntando se você acha certo evangelizar essas crianças. Na questão de religião, de religião. igreja, as famílias, cada uma tem sua religião. Então, eu acho muito importante você levar. Porque, assim, o autista, ele é muito literal. Né? Ele vai acreditar naquilo que ele vê. Né? Então, eu nasci na igreja. Minha maior preocupação com o João era em relação a isso. Porque eu queria que meu filho fosse à igreja. Então, o João foi à igreja desde pequeno. A gente tem vídeos do João Pedro com o meu pai, imitando o meu pai, na verdade, na igreja. Com o microfone, imitando o pessoal cantando. Ele sempre ficou inserido nessas questões da igreja. Então, hoje, para o João Pedro, é muito fácil. Né? Ele tem a fé dele é muito forte. Né? Então, assim, ele faz oração. Até tem uma terapeuta dele que falava assim, que era o menino que me ensinava sobre Deus, porque ele estava sempre ali falando de Deus. Porque é o que ele vive. Então, se uma mãe quer que o filho venha para a igreja, ela tem que levar. Se ele quer que o filho acredite em Deus, se ele quer que o filho esteja envolvido ali, ela tem que levar. Só na casa dela vai ficar difícil. Certo. Outra pergunta, Bisaia? Olá, boa noite. Eu sou mãe de autista. Meu filho foi diagnosticado recentemente, este ano, com um transtorno. No momento, ele está sem nenhum acompanhamento com fono.
psicopedagoga, psicóloga ou TO. E a minha pergunta para a palestrante Vivian é: o que eu devo fazer agora? Quais os primeiros passos? E se autista tem que ter aparência para que os seus direitos sejam concedidos? Se autismo tem aparência? É uma questão assim, né? Tanto rede pública e rede privada está em falta de profissional. Né? A gente tem problema em várias cidades, que falta neuropediatra, que falta terapeuta ocupacional, que falta fonoaudiólogo. Isso acontece em todo o Brasil, acho que está em falta mesmo. Mas é um direito. E se é um direito, a gente tem que buscar esse direito. Então, no caso, o filho ainda não está recebendo o tratamento adequado. Não sei a idade, mas é importante receber. Não dá para ficar esperando. Então, tem que começar, com certeza. Não consigo todas as terapias, só consigo a psicóloga. Começa na psicóloga. E vai lutando para conseguir a terapia ocupacional, para conseguir a fonoaudióloga, conseguir na psicopedagoga, se precisar. Tem que lutar para conseguir. Como eu falei, tem que ter as terapias. A terapia é o que vai ajudar essa criança a evoluir. Né? Então, assim, infelizmente, a gente sabe que essa é a realidade. Até quando eu dou palestra, às vezes, assim, em escola ou em empresa, eu falo assim, tá em dúvida de qual faculdade vai fazer? Mercado de trabalho vai precisar de muitas terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos que trabalhem com autismo, porque não é só se formar também, né? Tem terapeuta ocupacional que trabalha com outros tipos de... Mas autismo, eu falo assim, que é uma coisa que vai precisar de muito profissional, né? E não precisa ter cara, não. Como a gente tá falando aqui agora, não tem que ter cara. O que tem que ter é identificação. Sim. E não tenho vergonha de identificar. Se a criança, tem criança que não gosta de usar o cordão. A mãe usa, gente, sabe? Usa a mãe, né? É importante ter essa identificação, sim. Sim. Gisele Caetano diz que tem um sobrinho autista, é muito inteligente, comunicativo, mas não come. É difícil aceitar qualquer alimento. A Stephanie disse que o marido também não aceitava o diagnóstico do filho com deficiência intelectual. A Lilian disse que aqui em Palmeiras poderia ter a área de saúde e atendimento para ajudar as crianças, mães, né? Isso, teria suporte para as mães também. Isso. Inclusive, a gente tem uma novidade no final do programa, a gente fala com vocês. Edmonelli está mandando parabéns, você é um exemplo de mãe, saudades. Obrigada. Lilian, meu filho tem 11 anos e tem deficiência intelectual. Já sofri muito com pessoas que não tinham paciência com ele na escola. Mas, graças a Deus, depois de 5 anos, conseguiu atendimento para ele. Mas hoje, na saúde, é muito humilhante para conseguir, infelizmente. E o Luiz Davi quer saber sobre o objeto de apego, né? Não sei se são todos esse instrumento, esse objeto de apego, se são todos os autistas que têm. Eu acho que nem é só questão de ser autista. O objeto de apego para a criança, ela dá segurança. Então, geralmente, a criança ela leva aquela naninha, a fraldinha. Toda criança tem. É que o autista, quando ele tem objeto de apego, ele não deixa lá para trás quando o bebê, a criancinha deixa. Ele continua carregando. O João Pedro mesmo, ele tem um Pluto de pelúcia, que é o objeto de apego dele, mas ele já teve outros. O João Pedro já teve um garfo como objeto de apego. Ele ia para a escola com garfo, ia para a igreja com garfo, ficava em casa com garfo. O garfinho. Exato. Ele já teve, por exemplo, uma baqueta de bateria. Ele andava para todos os lugares com a baqueta. Ele já teve um boneco do Cocoricó e agora ele está com esse Pluto em alguns anos. Então, assim, ele carrega para todos os lugares. Hoje, ele já não sai mais com ele do carro. Ele vai até o carro, ele deixa no carro. Porque ele já perdeu o Pluto uma vez, então ele sabe do perigo que é. Perder. Mas qual a importância do objeto de apego para quando o autista tem? Nem todos têm, mas se ele tem um objeto de apego, a gente tem que entender que o objeto de apego ele traz segurança para a criança. Então, por exemplo, na aula, na escola, se uma criança está com dificuldade de ficar na escola, se ele levar o objeto de apego para a sala de aula, que é aí que tá, porque tem muita escola que não aceita que a criança leve um brinquedo, leve algum instrumento para a escola, isso vai fazer com que ele se sinta melhor lá, porque ele está levando um pedaço da casa dele para aquele outro ambiente que ele não quer estar. Né? Então, isso a gente vai trabalhando com ele na terapia. Então, assim, o boneco vai com ele até a terapia, mas não entra na sala da terapia, mas fica na sala de espera, aguardando ele. Se é difícil, no começo entra e depois vai saindo. Mas é muito importante, sim. Agora, nós vamos ter um vídeo de um depoimento de uma mãe também. Eu me chamo Maria Jorclene Alves Pilon. Eu descobri através do meu último bebê que eu tive agora. Ele tem 2 anos e meio. Foi através do diagnóstico do Miqueias que eu descobri que os outros também tinham autismo. Já nasceram com autismo, né? E o mais velho já fazia tratamento na Unicamp por outra síndrome, que ele nasceu com
TDAH, com TOD, deficiência intelectual e retardo mental leve. E sempre foi assim, foi sempre muito difícil a minha vida assim com o Kaique, porque ele foi um menino muito agitado, muito agressivo, não sabia lidar com as pessoas, era sempre briguento, né? Nunca aceitava não, mas nunca passou pela minha cabeça que poderia ser autismo. A chegada também da Rebeca, hoje ela tem 11 anos, e foi também assim, ela sempre teve essas características também, de nunca aceitar não, sempre tímida, muito na dela, não fazia amizades, muito irritada também. Eu tomei iniciativa porque o Miquel sempre foi mais um pouco atrasado, né? Ele demorou muito a se sentar, até hoje ele depende muito de comer sozinho, sabe? Demorou também a andar, e ele também se jogava muito e batia a cabeça também. Começou a dar os primeiros passinhos, sabe? Ele começava a se irritar muito fácil, então ele batia em qualquer lugar. E a minha filha gosta muito de assistir vídeo no YouTube, e ela começou a ver uns vídeos aí, e do nada assim me veio vídeo de autismo. E ela falou assim: mamãe, eu acho que o Miquel tem autismo. Aí ela perguntou pra mim: mamãe, o que é autismo? Eu falei assim: nossa filha, você me pegou agora, nem eu sei o que é. Foi a partir daí que eu comecei a ver que realmente o Miquel tinha muitas características. Através dos vídeos me veio dizer que a gente precisava procurar um neuro, um especialista. Procurei, e foi aí que eu tive o diagnóstico do Miqueias. Através do Miqueias que eu descobri dos dois que eles também são. A minha maior dificuldade com as crianças é lidar com as emoções deles, né? As crises. Os outros dois, eles são bem mais fechados. Então, quando eles têm uma crise, então eles se isolam, eles choram muito, eles batem nas coisas, eles quebram as coisas, sabe? Eles não têm controle. E o médico já falou também que vai ser muito difícil para eles dois mais velhos, por conta que eles não tiveram acompanhamento, tratamento, né? As dificuldades são essas que a gente tem, né? Das crises, não ter apoio, né? Não ter tratamento. Olha, o recado que eu tenho para dar para elas é que elas tenham muita fé, muita paciência e muito amor. Esses três são os três pilares que vocês mães devem ter na sua vida, porque se não tiver esses três, é como se fosse uma barreira que você vai lutando e não vai achando a solução para isso. Porque quando fui atrás do tratamento por Miquel, já me falaram que eu não ia conseguir, que tem muita gente na frente. Então eu coloco sempre Deus na frente, em tudo. E espero que as outras mães consigam também, porque não é fácil. Vou falar que não é fácil, nunca foi fácil para mim. Independente da deficiência, eles podem ir muito mais além. E a gente tem que acreditar sempre. E que as pessoas também acreditam nisso também, né? Que possam ter empatia por eles, porque eles veio ao mundo, mas eles não entendem, eles não sabem o que se passa na cabeça, não sabem o que pode passar com a vida deles adulta. Mas a gente tem que estar ensinando e tendo empatia com eles, porque são as pessoas incríveis desse mundo. Porque muitas pessoas conhecem uma pessoa autista como um louco, né? Muitas das vezes as pessoas se afastam porque não tem muito conhecimento sobre o autismo. E eles não são loucos, eles precisam muito de atenção, precisam muito de amor e compreensão com eles. E não escondem seus filhos por ser autista. Eles precisam ver o mundo, eles precisam conhecer o mundo. Eu sei que é difícil, porque eu tenho 3 e o menorzinho também está sendo muito difícil também ele conhecer o mundo. Mas a gente deve mostrar para ele o mundo e sempre nos limites deles, né? Nunca ultrapassando os limites deles. Que eles precisam conhecer pessoas, conhecer lugares. E não prenda seus filhos por preconceito, por vergonha. Eles são uma dádiva que Deus deu para a gente. Nós mães somos mães especiais de filhos especiais. Então, se Deus confiou, é porque nós somos capazes de seguir em frente até o fim com eles, até o dia que Deus permitir. E o meu marido, ele foi bem
bem mais difícil de aceitar, mas hoje em dia, graças a Deus, ele aceita e ele me ajuda, ele busca também ajuda em YouTube, em médico, sabe? Ele sempre está correndo atrás de saber mais sobre o autismo. E é esse o recado que eu deixo para vocês, pais. Guerreira. Se ter um já não é fácil. Três. E pelo que ela fala ali, dá pra perceber que são níveis diferentes de suporte em cada um deles, né? Se a menina estava assistindo e já percebeu, quer dizer que o nível de suporte dela é diferente. Já percebeu que o irmão então, ela tinha. Exatamente. Então, assim, a gente percebe que tem 3, um é diferente do outro, né? Então, realmente, muita força, muita sabedoria para ela. E por isso que a rede de apoio é muito importante, né? O pai e a mãe estarem juntos nessa luta, toda a família também estar junto é muito importante. Vivian, entrando nesse tema, né? Não sei como que tá aqui o nosso programa, está quase no final. Quase no finalzinho. Mas eu vou só questionar, né? A Paula Ribeiro tinha perguntado sobre o evangelizar a criança, e depois ela falou que ela fica preocupada sobre a parábola. E a Lilian, ela disse o seguinte, que aí, como eu sei que você é palestrante sobre inclusão nas igrejas, né? Então, falar um pouquinho. Ela disse que sobre evangelizar ela acha importante, porque ela tinha medo de deixar o filho na igreja, porque ele não ficava parado na missa. E tem gente que se incomoda, né? Sim, porque as pessoas falavam que ele era arteiro. Aí ela conversou com o padre João Paulo e ele falou que poderia sim tentar, né? Porque ele é coroinha. Ele é coroinha, uma graça. Que belezinha. E adora participar das missas, né? Amoroso e tal. Então, independente da religião, os templos religiosos, né? As igrejas, elas precisam também, como são pessoas que recebem instituições que recebem as pessoas, a população, tem que estar preparada para receber essas crianças também, autistas ou com deficiência por isso intelectual. Que é bom o papel que você faz de fazer uma palestra dentro da igreja, É o que a gente né? fala, a gente tem que tornar o evangelho acessível para as pessoas. Aí, nisso, seria interessante, então, essa inclusão nas igrejas, como que seria isso, você que faz? Quando eu vou nas igrejas, eu não falo só de autismo. Quando a gente fala de deixar uma igreja inclusiva, não importa a religião, é todo tipo de inclusão. Tem uma rampa para uma cadeira deficiente, um local para essa cadeira ficar, que fique perto de uma área de saída, caso aconteça alguma coisa. Então, assim, a gente tem que pensar em todos os aspectos de inclusão, na parte física, se tem escada, tem alguma entrada que não tem escada. Não é só pro autismo, tá? Quando a gente fala de inclusão na igreja, eu luto pelo autista, porque meu filho é autista, mas eu também luto por todas as outras deficiências também. Acho que isso é importante a gente falar. E a gente tem que pensar que criança na igreja é criança. A gente não pode achar que uma criança, independente se ela tem diagnóstico ou não, ela vai estar na igreja e vai ter um comportamento de um adulto. Com diagnóstico não, essa criança vai conversar, essa criança ela vai andar. Mas e até aí, as crianças não... Sim, então eu tô falando, independente de ter diagnóstico ou não... Criança é criança. Exatamente. Então, por isso que eu acho que as igrejas hoje elas têm que ter a questão da conscientização. O que eu recomendo nas igrejas é que, por exemplo, sobre o autismo, no mês de abril, tenha um dia do mês para falar de autismo. Leve um profissional, leve um pai, que já seja ali daquela comunidade, daquela igreja, para falar sobre isso, para as outras pessoas começarem a enxergar com outros olhos. O João Pedro, por exemplo, ele não tinha problema com o som alto. Mas hoje ele está muito sensível ao som alto. E é engraçado porque, assim, a todos som alto? Não. Ao som alto que ele produz, ele não se incomoda. Se ele estiver aqui batendo alguma coisa, ele não vai se incomodar. Ele vai se incomodar com o som alto que outras pessoas produzem. Então, quando você vai numa igreja, a igreja é um local muito desafiador para criança autista. Ou para qualquer outra deficiência também. Porque, assim, principalmente para autista. Porque, assim, a igreja é um local onde a gente socializa. É um local onde existe muita comunicação e tem muitas questões sensoriais. E são as áreas que o autista tem dificuldade. A igreja tem som, e não tem como tirar o som da igreja. A igreja ela pode até diminuir um pouquinho o som dela, mas ela vai continuar tendo som. Então, o que eu faço? Eu vou trabalhar com meu filho. Se ele tem problema com o som, eu uso um abafador de som. Seja aquele grande de orelha, seja um pequenininho, isso é muito fácil de encontrar. Inclusive, nas igrejas que eu sugiro que a igreja tenha para emprestar. Certo. Se a pessoa não tem, ele vai ser higienizado no final, a pessoa vai devolver para emprestar. Que as igrejas também tenham cordões para emprestar, se a pessoa não tem. Para ser identificado. Porque o que acontece? Quem está incomodado, na verdade, às vezes não é nem as outras pessoas, é a própria mãe.
Porque a mãe tem medo de julgamento. Mas a gente sabe, eu já passei por isso, gente. Eu nasci na igreja e eu já passei por isso, de pessoas olharem estranho, olhar torto, né? Isso vai acontecer mesmo. Então, o João, ele vai identificado para a igreja, ele vai com um cordão, ou o abafador dele também tem o símbolo do autismo. Então, se uma pessoa vier reclamar de alguma coisa, ela não vai reclamar, porque ela vai ver que é aquela criança. E a gente tem que identificar porque quem está ali na frente, por exemplo, ela não vai saber se aquela criança que está andando é uma criança autista ou não. Independente de ter um diagnóstico ou não, a gente tem que ensinar aquela criança que ela está num local, mas a gente também sabe que aquela criança ela vai ter, né, alguns limites ali, né, para ela ficar ali dentro. O uso do celular, por exemplo. O João Pedro, ele consegue ficar na igreja até um certo momento. Chega uma hora que ele já cansou. Então, assim, não dá o celular para a criança. Ok, se eu não quero dar o celular, eu tenho que dar uma coisa mais interessante para ele. E, às vezes, aquilo que está acontecendo ali não é mais interessante para ele. Então, isso é muito complicado também. Então, se a igreja é uma igreja, por exemplo, que tem alguma coisa voltada para as crianças, essas pessoas também têm que ser orientadas a receber essas crianças. Não é um depósito que você vai lá e deixa a criança e a pessoa que está lá se vira. Não. Todo mundo tem que estar preparado para essa questão da inclusão. Mas eu acho que todas as áreas têm que fazer inclusão, tem que ter conhecimento, pelo menos conversar com profissionais e adequar, com certeza. Okay. E de onde surgiu o Luiz Davi no YouTube? Está perguntando, prometo que é a minha última pergunta aqui. Não, Só a gente vai segurar vocês até meia-noite. De onde surgiu o termo autismo Asperger? Se isso é pejorativo, ofensivo? É que, na verdade, assim, antigamente, o autismo de nível de suporte 1 tinha um tipo de autismo que eles chamavam de Asperger, que é um autismo de alto funcionamento. Que é um autismo que às vezes é muito inteligente, que às vezes é até imperceptível, mas não existe mais esse termo, tá? Agora é utilizado é autismo e não tem mais o Asperger por vários fatores, tanto questão, isso daí era homenagem ao médico que descobriu isso, mas era dentro de um contexto não muito legal, né? Então não existe mais esse termo. Então hoje está tudo dentro do diagnóstico do transtorno do espectro autista mesmo. Bom, foi a última do YouTube, agora é a última do Facebook, tá? Só esqueci de falar isso. Stephanie Rosalvo Veronese, ela está perguntando onde que acha o cordão. Eu acho que qualquer site que você procurar no Google, cordão de autismo, vai aparecer Mercado Livre vendendo, vários lugares, até lojas específicas. Um deles aqui mesmo eu comprei numa loja específica de artigos terapêuticos, né? Mas eu não sei como funciona, mas uma dica também aí para os políticos da cidade. Lá a gente conseguiu, né, um projeto que uma instituição, né, não é a PAI, era uma outra instituição lá que cuida de autismo, recebeu muitos cordões para distribuir gratuitamente para as mães. Não é um cordão caro, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade. Então, tragam isso, sabe, para entregar, para distribuir, isso vai ajudar muito. O Michael Finese, que é vereador, ele tá fazendo alguma coisa nesse sentido. Já estão falando aqui, olha aí, Michael. Estão jogando em direta. Mas o Michael, ele tá fazendo alguma coisa nesse sentido, sim. Inclusive, nós vamos conversar com ele. Ele fez aí, né, um projeto de lei e está em processo ainda de aprovação. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Acho que é isso, né? Não dá pra gente falar todo mundo que entrou. Muita gente hoje, gente. A gente ficaria horas aqui falando, com certeza. E por isso nós vamos estender pro próximo programa, tá? Já vamos falar já, né? Sim, dia 18. Isso, nós vamos falar agora sobre os direitos dos autistas. Vai vir uma advogada e vai vir alguma pessoa da educação aqui falar com a gente também sobre inclusão. Uma representante do Departamento de Educação. Isso. Então, continue ligados, porque esse tema de autismo ele é abrangente. É abrangente. E neste próximo programa do dia 18, nós vamos falar especificamente sobre os direitos dos autistas, né? Por isso a presença de uma advogada. É a advogada Solange Azevedo, que virá aqui conversar com a gente. De uma representante do Departamento de Educação da escola, justamente para falar sobre a inclusão. Muito importante. Isso aí. Vivian, muito obrigada. Tema muito importante, muito esclarecedor. Você está de parabéns. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço todo mundo também que acompanhou aí. Com certeza é um tema muito relevante. Eu falo que hoje é a minha causa, é a minha luta para essa inclusão. E contem comigo, quem tiver mais dúvidas que não foi respondido aqui. Isso, falei os contatos. Pode entrar lá na Contramão do Autismo, pode mandar por lá. Manda direct. Pode mandar. Chama ela para fazer palestra. Pessoal aqui, o pessoal tá dando os parabéns, nos parabenizando aqui pelo tema. Marisa, lá de Ribeirão. Nossa.
Nossa! Olha que responsabilidade. A Marisa trabalha comigo, ela é jornalista. Olha a Vendo responsa! aqui a pessoa que não é nem formada em comunicação falando. A Eliséia, Obrigada. minha prima lá de Porto Ferreira. Bastante gente aqui com a gente. Tema muito lindo. Pessoal, a muito Eliséia obrigada falando. pela presença aqui. Ó, agradecer também os nossos apoiadores, né? A Ângela Baldo Moda Top, tá com a gente. Floricultura Arte Flores, a Marli sempre embelezando aqui nosso ambiente, né? A Thaís Rocha, Make-up, que hoje fez minha maquiagem. A Vanessa também é maquiadora, gente. Entra lá no Instagram dela também. Mas a Thaís está arrasando, hein? Parabéns. O Jonathan, Estúdio 7, com a gente aqui. Jonas, Bisaia, TV Esperativa. E hoje também a Larissa Marrafon. Oh, Larissa, desculpa, estou errando seu sobrenome, Larissa, que eu estou emocionada aqui, ó. Ela deixou um presentinho pra gente, pra cada um de nós, tá? Que delícia. Ela trabalha com óleos essenciais e este óleo aqui é próprio para o TDAH e para o autismo. Então, ela está presenteando para cada um de nós. Olha, obrigada. Quem quiser aí ver Obrigada, esses olhinhos, tem um Larissa. olhinho para cada, né? Obrigada. Necessidade. Só procurar no Instagram dela, no Legal. Face, Larissa Marrafon. E também a Arte Flores, deixando aqui um presentinho para a Vívia. Aí, Vanessa. Olha só, Olha. que delícia, que linda. Obrigada. delícia, gente. Que linda. Parabéns, Obrigada. obrigada. Ó, Maíra, parabenizando, dizendo que te admira pela sua dedicação e luta Obrigada. diária. A Marisa, para se comunicar, basta querer e a gente Tá vendo? só querendo. quer. Ó, tem olhinho pro Jonas e pro Bizai aqui também, tá? Bora tomar banho de óleo hoje. Obrigada, Larissa. Ó, Cirlei, Maria Vilma. Gente, é tantas pessoas. Ó, agradecer Obrigada de pelo coração carinho. as mães aí do Grupo Luta Diária, que ajudou a gente bastante, vai ajudar também no próximo tema. Muito obrigada, meninas. Parabéns por vocês também, né? Olha. Essa luta que vocês têm diariamente também. Coragem, força e fé, tá bom? Sim, vocês são guerreiras. E tem Guerreiras. pessoas aí mais que especiais na vida de vocês. Todos são especiais, mas vocês são pessoas fortes. Deus não mandaria uma luta que vocês não possam suportar. É isso aí. Então, vocês são guerreiras e parabenizamos vocês. Para terminar, eu vou deixar aqui uma mensagem que eu achei assim que vai assim caber muito bem ao tema para vocês, tá? Que eu achei no Instagram também, que chama Família Tagarela. Eles legal. têm também o YouTube e eu vi essa mensagem que essa mãe da família Tagarela ela escreveu. Então eu deixo para vocês aí, tá bom, gente? Muito obrigada. Beijo, boa noite. Até a próxima. Até o próximo programa. Aceite. Aceite que sua viagem de férias não vai ser para a praia como tanto sonhou. Vai ser para as montanhas. E daí? Vai ser diferente do que está imaginando, mas será inesquecível e com muito amor. Eu te prometo. Aceite o que ele faz. E aceite que ele balança parecendo um pêndulo. Aceite que ele gesticula e não fala como você gostaria que ele falasse. Aceite que você terá que repetir 1000 vezes a mesma coisa, ensinar 500 vezes a mesma coisa. Que você terá que abaixar na altura dele, olhando nos olhos dele, ainda que seus olhos desviem para que ele te escute. Aceite que ele vai fugir dos seus abraços e dos seus beijos, mas isso não significa que ele não te ame. Aceite que ele terá dificuldade de saber que você está triste e terá dificuldade de olhar nos seus olhos. Aceite que você não é perfeita e perde a paciência quando ele já está na 10ª crise no mesmo dia. Só não aceite não correr atrás do melhor. Não aceite não lutar por ele. Não aceite desaforo ou deboche de outras pessoas. Ele precisa de você. Precisa de sua determinação, da sua insistência, da sua paciência. Ele precisa de você por inteira, ou de você despedaçada. De qualquer maneira, precisa de sua garra e do seu amor de mãe, mais do que tudo nesse mundo. Por mais que ele precise de você, em muitas situações, bem lá no fundo, é você quem precisa dele.